Olá, pessoal. Aqui é a professora Carol falando, e agora nós vamos estudar a Revolução Francesa, de 1789 até 1799. Então, pessoal, é o seguinte, né? Eu já havia falado para vocês no começo do ano aí da sociedade do Antigo Regime. Nós falamos aí da questão de direito e privilégios, lembra? Pois é. A gente pode dividir essa sociedade francesa aí do fim do século XVIII entre as pessoas privilegiadas, né, que era o clero e a nobreza, e as não privilegiadas, que era o terceiro estado, né, a burguesia e o povo. Né? E por que privilegiados, gente? Porque essas pessoas privilegiadas elas não pagavam impostos e elas tinham direito a propriedades. Diferente aí, né, do terceiro estado, da burguesia e do povo, certo? Passando aqui para o próximo slide, né, existiam algumas coisas que faziam com que o povo ficasse cada vez mais insatisfeito. Né? Lá no final do século XIX, teve dois fatores. Primeiro, o aumento de impostos provocados aí pela crise na produção agrícola, que vai aumentar o preço dos alimentos. Vocês imaginem, né, um pãozinho que vocês compram aí na padaria, custar 100% mais caro. Pois é, naquela época foi o que aconteceu. O estopim dessa insatisfação popular, né, o auge dela foi o aumento do preço do pão. O preço da lenha e o preço da carne também aumentaram na mesma proporção. Tudo isso porque a França acabou perdendo algumas colônias aí na Guerra dos Sete Anos com a Inglaterra, certo? Bom, como o terceiro estado era o único estado que pagava impostos e era a maioria da população, né, vai aumentar aí muitos saques, né, muitas invasões de propriedades à igreja e propriedades dos nobres. E aí, o seu monarca, né, o Luís XVI, ele vai recomendar a convocação dos Estados Gerais. Mas antes eu queria mostrar agora para vocês, tá colocando aí no slide, né, uma charge da época, né, a charge da França pré-revolucionária, né, simbolizado aí pelo clero, a nobreza, e quem está segurando o clero e a nobreza, quem está sustentando o clero e a nobreza é o povo, né, as pessoas mais pobres, certo? Bom, aqui, gente, Palácio de Versalhes, mostrando para vocês como era a vida luxuosa da monarquia francesa. Gente, ó, a gente pode ver nessa uma simples foto do Palácio de Versalhes. Hoje está aberto para visitação na França. Ela tinha mais de 700 quartos e mais de 1.000 janelas. Vocês pensem, gente, é um absurdo o tamanho desse palácio. Era apenas um dos palácios da monarquia francesa. Né? Era enorme. Olha só, gente. Aqui dentro a gente pode ver, né? O luxo, né? O requinte, os detalhes desse palácio todo. Em contraste, né? Com um povo que vivia em uma situação miserável, praticamente. Né? Bom, gente, convocação dos Estados Gerais em maio de 1789. Né? A crise orçamentária da França foi tão grave que o Luís XVI ele foi obrigado a convocar os Estados Gerais. O que seria a convocação dos Estados Gerais? A gente viu que a França era formada por 3 estados, certo? Cada estado, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, tinham representantes. Né? É claro que o terceiro estado ele tinha o maior número de representantes porque era o estado mais populoso, certo? E é claro, né, cada um protegendo seus interesses. Primeiro e segundo estado, qual a solução deles para a crise orçamentária francesa? A solução era aumentar os impostos do povo. Para eles era isso. Eles não queriam abrir mão de seus privilégios, de jeito nenhum. Já o terceiro estado, né, queria aí uma porção de mudanças, né? Queria o confisco dos bens do clero, né? Queria direito à propriedade, direito de voto, né? Uma porção de direitos aí que o terceiro estado não tinha. Gente, aqui eu coloquei a população francesa no fim do século XVIII. O clero ele tinha mais ou menos 300 mil pessoas, nobreza 500 mil pessoas, e aproximadamente 24 milhões e meio de pessoas na França faziam parte do terceiro estado. Aqui a gente pode ver embaixo a alta burguesia, pequena burguesia, trabalhadores urbanos, né, que trabalhavam nas cidades, e os camponeses.
né? E vocês reparem que tanto a alta burguesia, tanto as pessoas que tinham muito dinheiro, quanto as pessoas muito pobres faziam parte do terceiro estado. E tudo isso por quê? Tudo isso porque eles não tinham privilégios, eles não tinham direito ao voto, certo? Bom, tinha o primeiro estado e o segundo estado que defendiam seus próprios interesses, já que eles eram as classes privilegiadas, e o terceiro estado que queriam reformas, certo? Não se conseguiu achar um consenso sobre o que poderia ser a solução para essa crise orçamentária, né? Então, vai se propor aí uma votação. Que votação é essa, né? O que seria a solução para a crise orçamentária? Primeiro e segundo estado, ele queria, obviamente, aí, voto por cabeça. Aliás, voto por cabeça não, voto por estado. Aí ia ser injusto, né? 2 estados, primeiro e segundo, contra 1, e aí estaria resolvido, eles, os safados, manteriam seus privilégios. Espertinhos, né? Já o terceiro estado, queria que fosse mais justo, queria voto por cabeça, ou seja, por pessoas. E aí, é claro, as reformas do terceiro estado que eles estavam propondo iria vingar, digamos assim, né? Bom, não vai chegar a nenhum consenso, vai ter um grande impasse. O terceiro estado acaba achando aquilo um baita de um desaforo, se retira dos estados gerais, se proclama independente, né? E com o apoio, é claro, da alta burguesia, vai colocar aqui algumas propostas, né, que vocês vão ver que vão ser aprovadas meio que a contragosto, né, com uma pílula difícil de engolir aí para o monarca Luís XVI. Vamos ver o porquê. Tá? Que decisões eram essas? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ou seja, todos os homens têm direitos iguais. Direito à liberdade, direito à defesa da propriedade privada. E essa liberdade era uma liberdade de expressão. Eu lembro que a gente estudou o Iluminismo e a gente viu que o Voltaire, né, era a pessoa que mais clamava pela liberdade de expressão, né? Ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela também clamava aí pelo fim da Inquisição, né? Porque a Inquisição ela era repressiva, né? Ela colocava que todo mundo deveria de ser católico. Tá? Extinção dos privilégios, ou seja, né, aquelas propriedades de senhores feudais, né, de nobres, certo? Elas seriam confiscadas e elas seriam, a partir de agora, do Estado. Tá? Aprovação da Constituição Civil do Clero, ou seja, a partir dessa Constituição, o clero ele passa a ser subordinado à igreja, ou seja, ele começa a ficar abaixo, aliás, o clero começa a ficar abaixo do Estado, certo? É como se o Estado ele ficasse acima, né, do clero, certo? Até então, o clero e o Estado eram poderes independentes e praticamente aí equivalentes. Tá? Agora, com a Constituição Civil do Clero, o clero ficaria abaixo do Estado. E essa Constituição de 1791, gente, agora muito atenção, porque aqui ó, o que vai acontecer? Vocês podem ver que tem o voto censitário e a tripartição dos poderes. Lembra do Montesquieu? Dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pois é, finalmente, agora, essas medidas tão pensadas por Montesquieu são colocadas em prática. Ou seja, a França, a partir de agora, não seria mais uma monarquia absolutista, mas sim uma monarquia constitucional. Pois é, porque aí o rei governaria juntamente aí com os 3 poderes. Só que tem um problema. Essa promulgação da Constituição de 91 vai colocar o voto censitário. Gente, anotem aí se vocês preferirem. Voto censitário significa um voto para as pessoas que têm comprovada uma certa quantidade de renda. É aí, gente, que grande parte da população francesa já vai sair, né, em termos de direito, não vai ficar incluída, digamos assim. Porque o voto censitário ele vai beneficiar as pessoas que têm dinheiro, que têm grana, a alta burguesia. Então, gente, quando essa Assembleia Nacional Constituinte e essas medidas aí são colocadas, o que vai acontecer? Já a alta burguesia, ela consegue o que ela quer, que era o direito a voto. E quando ela consegue o direito que ela quer, olha que espertinha, ela se retira da revolução, né?
E olha, gente, eles foram tão safados, né, digo essa palavra para vocês, que essa Assembleia Nacional Constituinte ela só foi aprovada por conta disso aqui que eu estou mostrando agora para vocês, a queda da Bastilha. Né? A queda da Bastilha, de 1789, foi quando, né, essa população mais pobre, né, mais miserável, que estava passando por situações de extrema pobreza, né, seus filhos morrendo de fome, imagina, gente, muita miséria, eles praticamente não tinham mais nada a perder. Né? Conseguiram pegar em armas, invadir um castelo que era a moradia de opositores políticos, aliás, moradia não, mas era uma prisão de opositores políticos. E aí, quando eles pegam em armas, assaltando quartéis generais, o que acontece? Esses opositores eles saem, né, e se juntam à revolução. O que é muito interessante, muitos soldados franceses eles também se juntam à revolução. Né? Aí é que o rei, ó, repare, isso foi em julho, foi antes da Assembleia, foi em julho de 1789. Aí o rei ele vê o quê? Ele vê que o buraco é mais embaixo. Ele vê, né, obviamente, que o povo não tá para brincadeira. Aí ele com receio, né, ele vai ajudar a aprovar, né, essa Assembleia Nacional Constituinte, que ela vai ser em agosto de 1789. Muito bem. Eis que o rei, né, parecia que ele estava, né, de acordo com essas mudanças, né, que ele estava aprovando tudo isso. Aqui eu coloquei, gente, só um parênteses, coloquei aqui alguns trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Dá uma olhadinha ali no artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, olha só, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Né? Então aqui está falando claramente de uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão. Bom, gente, mas voltando, né? Falei para vocês, né, que o rei ele estava pela frente apoiando, né, essas medidas. Obviamente ele estava com medo desses poderes revolucionários, mas é claro, ele vai querer buscar novamente seus privilégios. Novamente aí ele vai querer, né, o seu poder absolutista. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar apoio nos países absolutistas fora da França. Na Áustria, lembrando que a dona Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, era austríaca, e ele também vai buscar apoio na Prússia, que era um país absolutista. E aí, gente, eu estou mostrando uma imagem do exército austro-prussiano. Né? Esse exército austro-prussiano, ele vai entrar em contato com o exército popular, que é um exército que já havia pegado em armas e destruído a Bastilha. Né? Obviamente, muitos populares vão morrer. Só que, incrivelmente, né, as forças populares tão bem organizadas e também com o apoio de parte do exército francês, conseguem colocar para correr aí os austro-prussianos. Em 1789 está declarada aí a República Francesa. Bom, gente, o que vai acontecer com o rei? O rei sem apoio, um rei sem exército, ele não é nada. Né? Ele foge e aí ele vai ser pego aí no Palácio das Tulherias. Né? O exército revolucionário captura esse rei e leva ele à guilhotina. Tá? Bom, gente, está acabada a monarquia na França e agora nós temos a época da República Francesa, que ela vai de 1792 até 1795. Tá? Bom, gente, eu acho que eu já comentei isso em alguns momentos com vocês, mas só para dar uma relembrada. Né? A diferença entre esquerda e direita, quando a gente fala de partidos de esquerda, partidos de direita, né? Isso tem origem na França revolucionária. Por quê? Porque na época da Convenção Francesa, ou também chamada da época da República Francesa, quem sentava à direita, né, eram os partidos, eram as pessoas que apoiavam mais a alta burguesia e também apoiavam a monarquia. E quem sentava à esquerda eram os apoiadores aí das reformas populares, certo? Bom, gente, olha só, como vocês podem ver, os Feuillants queriam a manutenção da monarquia,
né? Era como se fosse a extrema-direita hoje. Os girondinos seria aí, né, a direita, né, a alta burguesia, queria manter a instauração na República, mas com a volta do voto censitário. Tá? Aqui nós temos os jacobinos também, os jacobinos já estão mais à esquerda, né? Eram a favor aí das reformas populares, do direito à propriedade aos mais pobres, e a extrema esquerda, digamos assim, né? Os cordeliers, também chamados em alguns momentos de enragés, os enraivecidos, né? Eram a favor aí, né, de práticas mais radicais, né, da extinção completa da igreja, por exemplo. Tá? E aqui nós tínhamos a planície, olha ali, ó, os partidos políticos eram tidos aí como indecisos. Na verdade, a planície era aqueles partidos, faziam parte daqueles partidos de centro que eles queriam evitar conflito, né? Colocar panos quentes nas coisas. Com o tempo, gente, o que vai acontecer? Com o tempo, né, os jacobinos vão ganhando poder. Por quê? Porque os jacobinos eles comandaram o exército revolucionário. Então eles tinham o poder das armas, certo? E aí, gente, que reformas essa República Francesa fez? Olha que interessante. A escravidão ela foi abolida nas colônias francesas. O Haiti, por exemplo, o Haiti acabou a escravidão. Inclusive, o Haiti ele aboliu a escravidão bem antes do Brasil. Olha que interessante. Fim de todos os privilégios, ou seja, todos os privilégios que os nobres tinham e que a igreja tinha, foi abolido. Tá? O ensino gratuito e obrigatório, o ensino público, né? Educação pública de qualidade, né? Que é uma coisa que os iluministas já queriam. Os preços máximos para artigos de primeira necessidade, ou seja, né, segundo essas medidas do Comitê de Salvação Pública, os alimentos, né, eles só poderiam custar um X que era determinado pelo governo. Né? A divisão das grandes propriedades, né, o que seria hoje em dia como uma pequena reforma agrária, né, direito e acesso à terra desses camponeses. Então nós temos aí minha terra, minha vida, ou minha casa, minha vida, o que seria daquela época. Tá? E assistência aos indigentes, que seriam asilos, né, orfanatos, né, seria mais nesse sentido. Bom, gente, outra coisa que vai mudar durante a Revolução Francesa é essa tentativa de corte com a história da igreja. Né? Então, os feriados religiosos, momentaneamente, eles são substituídos aí pelo calendário mais ligado aos camponeses. Como vocês podem ver, gente, olha só. Os meses eram os seguintes, eles eram conforme as estações do ano. Ó, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, messidor, termidor. Gente, olha só, dá uma olhadinha ali, ó, termidor. Por que termidor? Termidor, 19 de julho a 17 de agosto, é termidor porque termo significa quente, né? Esses 2 meses na França, são meses quentes. Tá? Aqui, ó, pluvioso, 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Pluvioso, pluvius, significa chuva, o mês das chuvas. Então, reparem que cada mês aqui, ele tem uma ligação aí com as forças da natureza e, obviamente, eram forças que os camponeses precisavam para produzir, né, os seus artigos agrícolas. Então, tudo que fazia menção ao trabalho dos camponeses, ao trabalho dos mais pobres, ele passa a ser enaltecido, certo? Bom, gente, aqui eu trago a imagem, né, de um revolucionário, né, chamado aí de Maximilien Robespierre, chamado de o Incorruptível. Ele vai ser muito importante, né, nessa fase, né, porque ele vai instituir também a guilhotina. Né? A guilhotina era um instrumento para punir os antirrevolucionários, ou as pessoas, né, que os jacobinos, né, que eram chamados aí de pequena burguesia, eles achavam que eram contra a revolução aí, certo? Aí vocês estão vendo uma imagem à direita aí, né, do rei sendo decapitado, né, o rei Luís XVI sendo decapitado e a cabeça dele sendo mostrada aí para o povo. Bom, gente, e as mulheres como ficavam, né? Obviamente a gente está falando de liberdade, igualdade, fraternidade, não podemos deixar de falar das mulheres, né? Essa foi a Olympe de Gouges,
né, uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela era uma escritora, ensaísta, né, ela escrevia peças de teatro. E ela vai, né, claro, né, fazer essas perguntas à sociedade da liberdade, né? E tá aí a mulher, né? A mulher ela também é oprimida, a mulher também precisa de liberdade, né? Aqui eu trouxe um trechinho de um panfleto que foi escrito por ela, ó. O homem escravo multiplica suas forças, precisou recorrer às... Aqui não tá dando para ver direitinho, mas para romper seus grilhões, as tuas para romper seus grilhões. Livre passou a ser injusto com sua companheira. Ó mulheres, quando deixarão de ser cegas? Bom, gente, Robespierre, apesar de ser aí um incorruptível, né, ele era o ultramachista, ele mandou decapitar a coitada da Olympe de Gouges, né? Então, gente, só para colocar para vocês, né, que também as mulheres tiveram um papel importantíssimo na Revolução Francesa, né? Até porque quem vai sentir mais a questão da fome para com seus filhos eram as mulheres. Então, as mulheres elas vão ficar muitas vezes nas linhas de frente dessas invasões, desses saques e até mesmo no exército popular contra os austro-prussianos. Aqui a gente está vendo outra imagem, né, do Luís XIV sendo decapitado e a cabeça dele sendo mostrada aí para o restante da população que está lá presente. Aqui, gente, a guilhotina. A guilhotina, gente, ela foi um instrumento aí utilizado para matar as pessoas, matar, né, os antirrevolucionários sem dor, né? E isso significava que era um jeito mais humano de exterminar as pessoas, né? Só que, é claro, né, era desumano também, né? É claro, em contraposição às forcas que tinham, né, que as pessoas morriam 10, 15 segundos depois, né, era uma maneira meio menos sofrida de morrer, tá? Bom, gente, o que vai acontecer, né? Nesse período, né, da guilhotina, chamado período do terror, vai ter muita repressão política, né? E essa repressão política também vai se virar contra os jacobinos, vai beirar inclusive a paranoia. Muitos jacobinos acabam sendo alvo aí, né, de suspeitas, né, por estarem colaborando com uma suposta volta da monarquia. Só que não. Né? Então essa própria rivalidade interna dentro, né, dos jacobinos, chamada aí período do terror, vai provocar uma reação dos girondinos. Quem eram os girondinos? Os girondinos era a alta burguesia. Esses girondinos que conseguiram fugir do terror branco, eles voltam, né, e eles aproveitam esse momento de fraqueza, de desunião dos jacobinos, dão um golpe. E o que vai significar esse golpe? Vai significar a volta da alta burguesia ao poder. Olha só. As medidas políticas desse diretório, né, que é quando os girondinos eles ficam no poder, é a criação de uma nova constituição, vai se manter a república, só que o voto censitário vai voltar, ou seja, voto somente para os mais ricos. Ou seja, tudo que a burguesia, a alta burguesia queria, tudo que ela, aliás, ela já tinha conseguido lá no começo da Revolução. Né? Aqui, defesa dos interesses girondinos da alta burguesia, grandes comerciantes, industriais e banqueiros. Repara que aqui, gente, não se fez menção alguma aos camponeses e aos mais pobres. Então, era um governo que privilegiava os mais ricos, certo? Enquanto que os mais pobres ficavam à mercê de todas essas transformações. Foi um período de retrocesso. Gente, formação do diretório. Aqui vocês estão vendo, né? Aparecem algumas imagens do momento em que os girondinos invadem a convenção, né? E obrigam aí os jacobinos a se retirar. Né? Os girondinos, né? A vestimenta é muito parecida com a vestimenta de nobres. Né? Eles eram a alta burguesia, eram pessoas que tinham grandes companhias de comércio, pessoas que tinham muito dinheiro, né? E obviamente eles se assemelhavam também aí, né, os modos, os costumes da antiga nobreza, tá? Bom, gente, agora aqui o que vocês estão vendo é Napoleão Bonaparte. Gente, falei aqui, ó, do diretório,
falei dos jacobinos, falei dos girondinos. O fato é que, mesmo com a formação do diretório, né, as rivalidades entre os mais pobres, ou seja, pequena burguesia, camponeses, alta burguesia e as pessoas que queriam a volta da monarquia, ela acontecia. Né? É como se na França tivessem várias rivalidades, várias pessoas brigando ao mesmo tempo. Então isso enfraqueceu a França. E aos poucos, o que essa alta burguesia começou a pensar para acalmar os seus ânimos e começar a produzir e ganhar cada vez mais dinheiro? Começou a pensar que, é claro, somente um governo forte e centralizado, capaz de conter todas essas brigas entre essas classes sociais, né, fosse possível. Né? E aí tem a figura do Napoleão Bonaparte, que já havia se destacado aí por algumas campanhas militares no Egito, né? Era uma pessoa muito benquista dentro do exército, um grande estrategista, né? E aí a alta burguesia vai no caso, apoiar Napoleão Bonaparte para que Napoleão Bonaparte ele finalmente aí coloque as medidas estabelecidas pela alta burguesia. Né? E tudo isso, gente, né, foi capaz de estabilizar a França. É claro, já que a alta burguesia ela não estava mais sozinha agora. Ela tinha ajuda de um exército. E não era um exército pouco, não. Era o exército de Napoleão Bonaparte. Aí vocês estão vendo, né, a imagem de Napoleão Bonaparte, bem simbólica mesmo, porque quando os reis ou imperadores eram coroados na época, os papas colocavam a coroa na cabeça. Ele vai tirar a coroa da mão do Papa e vai se colocar, né? Isso é muito simbólico, né? Mostrando que ele era, inclusive, equivalente à igreja. Né? Então, gente, a aula foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aqui, o golpe 18 de Brumário foi quando Napoleão Bonaparte tomou o poder. Brumário, mês das brumas, mês de novembro. E ele vai inaugurar 1799 aí como a época da Era Napoleônica. Esse é papo para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.